excelente dia, já estamos começando nossa live, já declaramos que vai ser um dia abençoado, cheio da presença de Deus, e declaramos que hoje esperamos algo poderoso do Pai, porque o Pai sempre cuida de nós, né? E já vamos hoje pedir o Espírito Santo de Deus para trazer discernimento, sabedoria, trazer aquilo que Ele quer falar conosco nessa manhã, amém? E hoje nós vamos para Josué 22, onde vem falando da unidade do povo de Deus e o perigo dos maus entendidos espirituais, porque no altar a gente não destrói pontes, a gente constrói entendimentos. Então, às vezes, é preciso alinhar alguns pontos para que não haja desentendimento, porque o desentendimento ele gera divisão, e a divisão ela vai trazer contenda, e a contenda vai trazer uma falta de propósito, tá? Então já pedimos ao nosso amigo Espírito Santo para trazer discernimento e sabedoria sobre essa palavra. Então diz assim: então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e no meio da tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedeceste em tudo que vos ordenei. A vossos irmãos, por todo esse tempo, até o dia de hoje, não desamparaste, antes tivesses cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora, o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como tinha lhe prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos às vossas tendas, a terra da vossa possessão que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Então, somente tenha cuidado para guardar os diligência o mandamento da lei de Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis o Senhor vosso Deus e andeis em todos os caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram às suas tendas. Ora, Moisés dera a herança de Bazã em meio à tribo de Manassés, porém a outra motel de Josué não deu a herança entre seus irmãos aquém do Jordão para o ocidente, enviando Josué também a tenda dos abençoou. E falou-lhes, dizendo: voltai-vos às vossas tendas, grandes riquezas, com muitíssimo gado, com prata, com ouro, com metal, com ferro e muitíssimas roupas. E com vossos irmãos repartiu os despojos de vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade, e meio da tribo de Manassés voltaram, separaram-se os filhos de Israel, de Siló, e está a terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme a ordem do Senhor pelo ministério de Moisés. E chegando a eles ao limite do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, filhos de Gade, meio da tribo de Manassés, identificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizendo: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade, meia tribo de Manassés, edificaram um altar diante da terra de Canaã, nos limites do Jordão, ao lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel reuniram toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para sair contra guerra contra eles, e enviaram os filhos de Israel, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e os filhos de Gileade, Finéias, filhos de Eleazar, o sacerdote, os 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, e o príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais entre milhares de Israel. Indo eles, os filhos de Ruben e os filhos de Gade, meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: assim que toda a congregação do Senhor, que transgressão é essa que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje seguir o Senhor, edificando-vos altar, e vos rebelaste contra o Senhor. Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, e ainda no dia de hoje não estamos purificados, mesmo que havia castigo na congregação do Senhor, para hoje deixares de seguir o Senhor? Será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele irá contra toda a congregação de Israel? Se, porém, que a terra de vossa herança é imunda, passai-vos a terra de possessão do Senhor, que habita no tabernáculo do Senhor, tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebelei contra nós, edificando-vos um altar, e o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, na transgressão tocante de anátema, não veio ira sobre a congregação de Israel, de modo que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Ruben, de Seragade, meio à tribo de Manassés, disseram os cabeças de milhares de Israel: o Senhor, Deus dos deuses, o Senhor, Deus dos deuses, Ele o sabe.
Israel mesmo saberá. Se foi por rebeldia, por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserve. Se nós edificamos um altar, desviamos a seguir o nosso Senhor, ou sobre ele oferecemos holocausto, oferecemos alimento, ou sobre apresentá-lo a oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requereria. E se antes não fizemos receio disso, dizendo, amanhã os vossos filhos virão falar, nossos filhos dizendo, que tendes vós contra o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs Jordão por termo entre nós e vós, os filhos de Rubem, os filhos de Gade, não tendes parte do Senhor. Assim, bem poderiam os filhos fazer desistir dos nossos filhos e temer o Senhor. Por isso dizemos, prepara-nos agora e edificamos altar, não holocausto nem sacrifício, mas para que entre vós e nós e vós, entre vossas gerações depois de nós, seja testemunho para poderem fazer o serviço do Senhor no local do holocausto de sacrifícios com nossas ofertas pacíficas, para que os filhos não digam que amanhã os nossos filhos não têm parte no Senhor. Por isso dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos, veja o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não por holocausto nem por sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça, rebelemos contra o Senhor, ou hoje deixemos de seguir o Senhor, edificando um altar no holocausto, oferta de alimento e sacrifício para o altar do nosso Deus que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, sacerdote, os príncipes da congregação, a cabeça de milhares de Israel, como estavam as palavras, disseram os filhos de Rubem e os filhos de Gade, os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, sacerdote dos filhos de Rubem, filhos de Gade, filhos de Manassés, que hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste transgressão contra o Senhor. Agora livraste dos filhos de Israel na mão do Senhor. E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote dos príncipes, deixando os filhos de Rubem e os filhos de Gade, voltaram na terra de Eleade, a terra de Canaã, os filhos de Israel, e trouxeram a resposta. Pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. Os filhos de Israel louvaram o Senhor e não falaram mais nada de subir a guerra contra eles em exército, para destruírem a terra que habitavam os filhos de Rubem e os filhos de Gade. E os filhos de Rubem e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ede, para que seja testemunho que entre nós e Deus, o Senhor é Deus. Senhor nosso, que coisa linda, né? Glória a Deus. Então, existiu um mal-entendido, achando que eles tinham colocado um altar para outros deuses. Eles iam entrar em guerra, né? As outras tribos iam entrar em guerra, mas eles entenderam que ali não era isso, que era um mal-entendido. Então a gente tem que ter cuidado com essas situações de mal-entendido. Primeiro ponto, a fidelidade de Deus, ela é recompensada. Josué, ele primeiro declara aqui no começo do capítulo bênção sobre os povos, né? E as palavras de encorajamento e fidelidade futura. Segundo ponto, um altar gera confusão. Toda ação deve ser interpretada, busca entendimento, né? Nós precisamos o quê? Verificar os diálogos, né? A falta de diálogo, ela gera desentendimento, que gera confusão. Então tem que ter muito cuidado com isso. Terceiro, Israel busca entendimento antes da guerra. A correção bíblica não destrói, ela restaura. Então, Deus não vem para destruir você ou pelo erro, por tudo, ele vem para restaurar. Quarto, o altar é explicado, um memorial, não uma rebelião, né? Explicar a cura, calar, multiplicar a confusão, entendeu? Então, nós devemos sempre estar falando, colocando no altar, liberando a mesa, liberando a verdade. E a unidade restaurada. A paz não é ausência de conflitos, a vitória é vitória sobre eles, tá? Então, eu escolho ser a unidade de Deus, porque na unidade, quando o povo está unido, o povo é forte. Então, o inimigo, ele tenta trazer divisões, confusão, para poder separar o povo, mas nós temos que andar em unidade, andar junto, andar em sabedoria, amém? Então, declare comigo, eu escolho ser a unidade de Deus, eu escolho ser a unidade de Deus, eu escolho ser a unidade de Deus, amém? Então, que Deus te abençoe, que a presença dele esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, e que nada nos tire da visão do Senhor. Fica com Jesus.